Chamada secreta de Kate Middleton a Harry afunda Buckingham com exclusiva contra Camila e Carlos e a chamada secreta de Kate Middleton a Harry causou um estrago em Buckingham. Na exclusiva revelada, Kate expôs detalhes comprometedores sobre Camila e Carlos III, deixando a família real em polvorosa. A duquesa de Cambridge revelou traições e esquemas obscuros, abalando a confiança no futuro rei e sua esposa. A notícia se espalhou rapidamente, causando um alvoroço na imprensa e na opinião pública. Ninguém esperava que a chamada fosse tão explosiva e reveladora. Agora a monarquia britânica enfrenta uma crise sem precedentes, com os segredos expostos ameaçando sua reputação e estabilidade. Enquanto isso, Kate e Harry se tornaram confidentes próximos, unidos em sua missão de trazer à tona a verdade oculta dentro dos muros de Buckingham. A reveladora chamada secreta de Kate Middleton a Harry deixou ainda mais evidente as tensões entre Camila e Carlos III. Além de expor traições e esquemas obscuros, Kate revelou também segredos que abalaram a confiança não apenas no futuro rei, mas em toda a família real britânica. A imprensa, ávida por notícias explosivas, desencadeou um frenesi em torno do assunto, alimentando ainda mais a curiosidade do público. Diante dessa crise sem precedentes, Buckingham se vê diante de um desafio tremendo para preservar sua reputação e estabilidade. Enquanto isso, Kate e Harry, cada vez mais próximos e confiantes, estão decididos a continuar sua missão de desvendar a verdade oculta, não importando as consequências. A coragem e determinação do casal estão abalando as estruturas do palácio, e é cada vez mais evidente que mudanças significativas estão prestes a acontecer. A chamada secreta de Kate Middleton a Harry não apenas revelou traições e esquemas obscuros, mas também trouxe à tona informações surpreendentes sobre a relação conturbada entre Camila e Carlos III. Kate expôs detalhes íntimos que abalaram ainda mais a confiança do público na família real britânica. A mídia, ávida por sensacionalismo, explorou cada vez mais o assunto, ampliando o frenesi em torno das revelações. Diante desse cenário, Buckingham enfrenta uma batalha árdua para preservar sua reputação e manter a estabilidade da monarquia. Além disso, a chamada expôs também as divergências e tensões entre Kate e Camila, mostrando que a relação entre as duas não é tão amigável quanto aparentava. Essa revelação surpreendeu ainda mais o público, que esperava uma relação mais cordial entre as duquesas. O impacto disso na opinião pública foi avassalador, causando uma divisão na torcida pelos membros da família real. A chamada secreta de Kate Middleton a Harry revelou ainda mais informações surpreendentes sobre a tumultuada relação entre Camila e Carlos III. Kate expôs detalhes íntimos que abalaram ainda mais a confiança do público na família real britânica. A mídia, ávida por sensacionalismo, explorou cada vez mais o assunto, ampliando o frenesi em torno das revelações. Diante desse cenário, Buckingham enfrenta uma batalha árdua para preservar sua reputação e manter a estabilidade da monarquia. Para piorar a situação, a chamada também revelou uma série de escândalos financeiros envolvendo a família real. Kate expôs desvios de dinheiro e investimentos arriscados, mostrando que a monarquia não estava tão longe das polêmicas financeiras quanto se imaginava. Esse aspecto da revelação causou um grande abalo na confiança do povo britânico em relação à família real, que agora enfrenta não apenas uma crise de reputação, mas também uma crise de confiança financeira. Nesse momento delicado, a coroa britânica precisa lidar com as consequências de suas ações e trabalhar para restaurar a confiança do público. Para piorar a situação, a chamada também revelou uma série de escândalos financeiros envolvendo a família real. Kate expôs desvios de dinheiro e investimentos arriscados, mostrando que a monarquia não estava tão distante das polêmicas financeiras quanto imaginava-se. Esse aspecto da revelação causou um grande abalo na confiança do povo britânico em relação à família real, que agora enfrenta não apenas uma crise de reputação, mas também uma crise de confiança financeira. Nesse momento delicado, a coroa britânica precisa lidar com as consequências de suas ações e trabalhar para restaurar a confiança do público.
A chamada secreta de Kate Middleton a Harry revelou não apenas traições e esquemas obscuros, mas também trouxe à tona informações surpreendentes sobre a relação conturbada entre Camila e Carlos III. Kate expôs detalhes íntimos que abalaram ainda mais a confiança do público na família real britânica. A mídia, ávida por sensacionalismo, explorou cada vez mais o assunto, ampliando o frenesi em torno das revelações. Diante desse cenário, Buckingham enfrenta uma batalha árdua para preservar sua reputação e manter a estabilidade da monarquia. Diante desses escândalos, a monarquia está enfrentando uma crescente pressão da população para uma maior transparência e prestação de contas. A chamada secreta de Kate Middleton a Harry serviu como um gatilho para os britânicos questionarem não apenas a conduta individual dos membros da família real, mas também as práticas e privilégios da instituição como um todo. Além disso, a chamada revelou um lado mais sombrio dos bastidores de Buckingham. Kate compartilhou informações sobre abuso de poder e manipulação dentro da corte, revelando as profundezas da corrupção que permeia a monarquia. Essa revelação chocante abalou ainda mais a confiança do público na família real e gerou um clamor por mudanças significativas na forma como a instituição é governada. Agora, além da crise envolvendo Camila e Carlos III, a monarquia britânica precisa enfrentar um descontentamento generalizado da população, que exige uma maior transparência e responsabilização por parte dos membros da realeza. A chamada secreta de Kate Middleton a Harry desencadeou um movimento de questionamento sobre os privilégios e as decisões tomadas pela família real, colocando em xeque a legitimidade e a relevância da instituição em um mundo cada vez mais democrático e engajado socialmente. Nesse sentido, surgem propostas de reforma e mudanças estruturais na monarquia britânica, como a diminuição dos gastos públicos destinados à família real e a revisão dos poderes e privilégios dos membros da realeza. O episódio da chamada secreta trouxe à tona não apenas problemas pessoais e segredos obscuros, mas também impulsionou um debate sobre a própria natureza do sistema monárquico e sua adaptação aos valores e demandas contemporâneas. A chamada secreta de Kate Middleton a Harry causou um impacto significativo não apenas na família real britânica, mas também na opinião pública internacional. A divulgação dos detalhes comprometedores expostos por Kate abalou a confiança dos cidadãos britânicos na monarquia como um todo, levantando questionamentos sobre a relevância e legitimidade dessa instituição no mundo moderno. Além disso, a imprensa internacional também se interessou pelo escândalo, ampliando ainda mais a repercussão do caso. Jornais, revistas e programas de televisão de diversos países divulgaram as revelações feitas por Kate, fazendo com que a crise de Buckingham ganhasse proporções globais. Diante desse cenário, a monarquia britânica se vê pressionada a tomar medidas drásticas para recuperar sua reputação e reconquistar a confiança do público. Medidas como a abertura de investigações internas, a redefinição dos poderes e privilégios dos membros da realeza e a maior transparência nas ações da família real estão sendo discutidas como possíveis soluções para essa crise sem precedentes. No entanto, a situação também oferece uma oportunidade para repensar o papel da monarquia na sociedade contemporânea. Muitas vozes estão se levantando em defesa de uma maior participação popular na tomada de decisões e na escolha dos líderes, questionando a própria ideia de uma monarquia hereditária. A chamada secreta de Kate Middleton a Harry também trouxe à tona uma série de revelações sobre a relação conturbada entre a família real britânica e a mídia. Kate expôs a manipulação e a pressão exercida pela imprensa sobre os membros da realeza, revelando os bastidores das relações entre a monarquia e os veículos de comunicação. Esse aspecto da chamada causou um grande impacto na opinião pública, que agora questiona a ética jornalística e exige uma maior responsabilidade por parte da mídia. Além disso, a chamada revelou os esforços de Kate e Harry para combater a influência negativa da mídia em suas vidas. Os dois têm se dedicado a promover campanhas de conscientização sobre os efeitos nocivos da pressão midiática e do assédio dos paparazzi. Essa postura corajosa tem conquistado o apoio do público, que reconhece a importância de proteger a privacidade
e o bem-estar dos membros da família real. No entanto, a chamada também gerou um debate sobre a própria exposição dos escândalos e segredos da família real. Enquanto alguns elogiam a coragem de Kate em revelar a verdade, outros questionam a necessidade de expor informações pessoais e privadas. Esse dilema ético está levando a uma reflexão mais profunda sobre os limites da transparência e da privacidade na vida dos membros da realeza. No âmbito internacional, a chamada secreta de Kate Middleton-Harry levantou questões sobre o papel da monarquia britânica no contexto global. Muitos países estão reavaliando o valor das instituições monárquicas e ponderando sobre a sua relevância no mundo contemporâneo. Isso tem gerado uma discussão ampla e acalorada sobre a necessidade de uma monarquia democrática e modernizada, capaz de atender às demandas e expectativas dos séculos e, como consequência da chamada secreta de Kate Middleton-Harry, a monarquia britânica passou a enfrentar uma crise institucional sem precedentes. A revelação dos segredos e escândalos envolvendo Camila e Carlos III abalou a confiança do público na família real, gerando um sentimento de indignação e descontentamento. Além disso, a chamada expôs as divisões internas dentro do palácio, revelando um clima de rivalidade e disputa pelo poder entre os membros da realeza. Nesse contexto, surgiram propostas de reforma da monarquia buscando uma maior transparência e responsabilidade por parte da família real. Essas propostas incluem a diminuição dos privilégios e gastos excessivos da realeza, bem como uma maior participação popular na escolha dos líderes. Por outro lado, a chamada também levantou questionamentos sobre a própria imprensa e sua relação com a família real. A manipulação e pressão exercida pelos veículos de comunicação foram expostas, gerando uma reflexão sobre a ética jornalística e a necessidade de uma mídia mais responsável. A chamada secreta de Kate Middleton-Harry despertou uma onda de indignação e revolta entre o povo britânico. A revelação dos segredos obscuros e escândalos envolvendo Camila e Carlos III causou uma ruptura irreparável na confiança que o público depositava na família real. A monarquia, agora, enfrenta uma crise de legitimidade sem precedentes, com a população exigindo ações enérgicas e uma reforma completa da instituição. Essa crise também se estendeu para o campo político, com diversos partidos e líderes pedindo uma reavaliação do papel da monarquia na governança do país. Alguns defendem a abolição da realeza, argumentando que o sistema monárquico é antiquado e não representa mais os valores e desejos da sociedade moderna. A crise desencadeada pela chamada secreta de Kate Middleton-Harry resultou em uma série de manifestações populares em todo o Reino Unido. Milhares de pessoas foram às ruas para exigir uma maior transparência por parte da família real e uma mudança radical na forma como a monarquia é governada. Os protestos pacíficos, em sua maioria, refletem a insatisfação generalizada da população britânica com os escândalos e segredos que foram expostos. Paralelamente, surgiram movimentos que defendem a abolição completa do sistema monárquico e a transformação do Reino Unido em uma república. Grupos de ativistas argumentam que não há mais espaço para uma instituição baseada em privilégios hereditários em uma sociedade moderna e igualitária. A chamada secreta de Kate Middleton-Harry também desvendou um esquema de corrupção envolvendo altos funcionários do Palácio de Buckingham. Kate revelou detalhes sobre subornos e desvios de dinheiro que comprometem a integridade da monarquia britânica. Essa revelação chocante abalou ainda mais a confiança do público na família real, que agora questiona a honestidade e a ética dos membros da realeza. Diante desse escândalo, a coroa britânica enfrenta não apenas uma crise de reputação, mas também uma crise de credibilidade. Medidas drásticas precisam ser tomadas para investigar e punir os responsáveis por esses atos ilícitos, a fim de restaurar a confiança do povo britânico na instituição monárquica. Além disso, a chamada também revelou a existência de uma rede de espionagem dentro de Buckingham, colocando em risco a segurança nacional e a privacidade dos membros da família real. A chamada secreta de Kate Middleton-Harry revelou uma série de segredos e escândalos que abalaram a confiança do público na família real britânica.
Essa revelação causou uma crise sem precedentes, levando a monarquia a enfrentar desafios para preservar sua reputação e estabilidade. Além disso, a chamada expôs a necessidade de reformas na monarquia, incluindo maior transparência e responsabilidade por parte dos membros da realeza. A crise também gerou debate sobre a relevância e legitimidade da instituição monárquica no mundo contemporâneo. A chamada também revelou a existência de corrupção e espionagem dentro de Buckingham, o que compromete ainda mais a confiança do público na família real. Medidas drásticas precisam ser tomadas para investigar e punir os responsáveis por esses atos ilícitos, a fim de restaurar a confiança do povo britânico na instituição monárquica.